Então, página 57, mergulhando fundo, questão de número 1, fala o seguinte: o número de lado de 3 polígonos são n-3, n e n mais 3. Determine o número de diagonais de cada um desses polígonos, sabendo que a soma dos ângulos internos de todos esses polígonos é igual a 3.240 graus. Então, reparem bem, eu tenho 3 polígonos, no qual um tem lado n-3, o outro tem lado n, e o terceiro tem lado n mais 3. Ele diz o seguinte: quando ele somou os ângulos internos de cada um desses polígonos, o valor total foi de 3.240. Aí ele pergunta o seguinte: qual é a quantidade de diagonais de cada polígono? O que acontece? Se eu quero achar as diagonais, eu tenho que saber quantos lados tem em cada polígono. Então, o que fazer? S1 mais S2 mais S3 igual a 3.240, porque são 3 polígonos. E, como ele falou em soma dos ângulos internos, para se achar a soma, nós usamos uma relação matemática, que é o quê? 180 vezes n menos 2. O primeiro polígono tem n menos 3 lados. Então, ficaria 180 vezes n menos 3 menos 2. Mais 180 vezes n menos 2, que é o segundo polígono. E o terceiro polígono, 180 vezes n mais 3 menos 2, igual a 3.240. Se você observar, o 180 ele aparece 3 vezes ao mesmo tempo. O que eu poderia fazer com isso, então? Eu poderia colocar o 180 em evidência. Ficaria 180, que multiplica n menos 5, mais n menos 2, mais n mais 1, igual a 3.240. Observe que dentro do parênteses ficaria o quê? 3n menos 6, igual a 3.180 sobre 180, que daria 18. Então, 3n menos 6 igual a 18. 3n igual a 18 mais 6, 3n igual a 24, n igual a 24 por 3, n vale 8. Então, se eu achei o valor de n, que é 8, eu posso afirmar que um polígono tem n menos 3 lados. 8 menos 3 é 5. Um polígono tem 5 lados. O segundo tem 8 lados. E o terceiro, com n mais 3, ficaria com 11 lados. O que fazer? Agora sim eu vou achar a quantidade de diagonais de cada um deles. Então, o primeiro polígono, 5 vezes 5 menos 3 sobre 2, ficaria 5 vezes 2 por 2. Daria 10 por 2, igual a 5. Então, um polígono tem 5 diagonais. O segundo polígono, 8 vezes 8 menos 3 sobre 2, que ficaria 8 vezes 5 por 2, que daria 40 por 2, que daria 20. O segundo polígono tem 20 lados. E o terceiro polígono, 11 vezes 11 menos 3 sobre 2. Ficaria 11 vezes 8 por 2, ficaria 88 por 2, que é igual a 44. Então, mas observem bem. O primeiro passo fundamental é saber o que eu quero achar. E o que eu preciso para achar esses elementos? Depois eu vejo o que eu conheço e estabeleço um sistema de contagem para que eu chegue onde eu quero. Ok? Segunda questão. Na figura seguinte, determine x sabendo que os segmentos AP e CP estão contidos respectivamente e nas bissetrizes de FAB e de BCD, e sendo que AB é paralelo com PC.
Reparem que ele fala que é paralelo. Outra coisa, ele me dá apenas o ângulo P, que é 160, uma parte de C, que é 80 graus, correto? O ângulo F, que é X, o ângulo E, que é X, e o ângulo D, que mede 96 graus. Mas eu vou começar o nosso trabalho. Como você viu, observou que AB e BC são paralelas, o que acontece? O ângulo B e o ângulo C, eles são ângulos suplementares. Que suplementares? Eles são colaterais internos. Então, quer dizer o quê? Que o ângulo B mais 80 graus igual a 180. Então, B é igual a 180 menos 80. Então, B vale 100 graus. Então, B eu tenho. Mesma coisa acontece com uma parte de A e P. Eles são suplementares. Então, 160 mais um valor qualquer igual a 180. Então, 180 menos 160 dá 20 graus. Então, uma parte A mede 20. Como ele disse que AP e PC são bissetrizes, quer dizer o quê? O ângulo A, se uma parte é 20, a outra também é 20. Em C, se uma parte é 80, outra também é 80. Então, inicialmente, fizemos isso. Agora, observe que o meu polígono A, B, C, D, E e F, ele possui exatamente 6 lados. E pode ver que ele não é um polígono regular, mas a regrinha vale. Se tem 6 lados, a teoria fala o quê? Que SI é igual a 180 vezes N menos 2. 6 menos 2, 4. 180 vezes 4 dá 720. Se você somar o ângulo A, mais o B, mais o C, mais o D, mais o E e mais o F, a soma tem que ser igual a 720 graus. Aí eu começo a trocar. 40 mais 100 mais 160 mais 96 mais x é igual a 720. Então, unindo todos esses anos aqui, ficaria então o quê? 2x mais 396 igual a 720. Então, 2x igual a 720 menos 396. 2x igual a 324. X igual a 324 sobre 2. X igual a 162 graus. Então, o valor de x é 162 graus. Terminamos aí o capítulo de número 12. Então, agora vamos dar início ao capítulo de número 13, que ele é uma revisão que inclui, no caso, o 6º e 7º ano, que seria trabalhar os complementos, áreas, volume e capacidade. Ou seja, ele se refere a trabalhar unidades de medidas. Quando eu falo em comprimento, eu me refiro à distância. E quando eu falo em distância, existem 7 unidades básicas, né? A unidade, no caso, base, a central, que é o metros. Temos os múltiplos à esquerda e os submúltiplos à direita. No caso, quais são os múltiplos do metro? Tem um decâmetro, tem um hectômetro e tem um quilômetro. Quais são os submúltiplos do metro? Tem um decímetro, tem um centímetro e tem o milímetro. E existe, que você deve lembrar, as transformações convencionais de unidade. Por exemplo, 1 quilômetro tem 1000 metros. Um hectômetro tem 100 metros. Um decâmetro tem 10 metros. Né? 1 metro tem 100 decímetros, tem 10 decímetros. 1 metro tem 100 centímetros. 1 metro tem 1000 milímetros. Então, essas são as unidades convencionais de trabalho usual, no caso de medidas, que também se tornam o quê? A geometria ainda.
Então, tudo agora vai ser vinculado a voltar às concepções que nós já havíamos tido anteriormente, vinculado a essas figuras. Ok? Então, comprimento é apenas uma distância. Quando ele fala em área, a área agora é o enchimento do que eu tenho. E por ser o enchimento da minha figura, a área simboliza para mim um produto entre dois elementos. É um produto, é uma multiplicação. E por esse motivo, também existem unidades de área, ou superfície, que é a mesma coisa, que são agora as unidades quadráticas. Metro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Decímetro quadrado, centímetros ao quadrado e milímetros ao quadrado. Lembrando que essas dimensões, elas aumentam da esquerda para a direita, elas aumentam de 100 em 100 vezes. E da direita para a esquerda, elas diminuem. Elas diminuem, se dimensionam de 100 em 100 vezes menores. Tá? Então, vamos recapitular tudo isso aí, ok? Então, vamos lá. Na página, então, 60, questão de número 1, ela fala o seguinte: a figura representa uma régua graduada de 10 centímetros. Então, 0, 1, 2, 3, vai até 10. Agora, repare que de 0 até 1 tem uma subdivisão. São menores que o centímetro. Então, que unidades são menores que o centímetro? Milímetro. Então, as unidades entre os dois números inteiros, elas simbolizam os chamados milímetros. Então, ele fala o seguinte, ele começa a dimensionar umas situações. Localize nessa linha reta os pontos A, B, C, D e E nessa ordem, sabendo que a distância entre A e C é 43 milímetros. Então, se eu falei com você que de 0 até 1 tem 10 partes que são milímetros, 40 milímetros equivale a 4,3 centímetros. Então, o A é o 0, o início. De A até C vai ter 4,3 centímetros. Então, marquei A, marquei C. Depois ele fala o seguinte: de C até D, vamos começar de C até D, tem 3,7 centímetros. Bom, se o C parou no 4,3, separou ali. Se aumentar mais 3,7 centímetros, 4,3 mais 3,7 vai ser igual a 8 centímetros. Então, de C até chegar em D, vai parar no 8 centímetros. Parei um pouquinho. Vamos continuar agora. Ele fala agora que de B e C tem 1,8 centímetros. Mas se você for seguir na ordem alfabética, como ele falou, o que quer dizer consecutivo? Vem um depois do outro. Em ordem alfabética, o B vem antes do C. Então, se o C parou no 4,3, como o B tem 1,8 centímetros, é 4,3 menos 1,8. Então, B parou em 2,5 centímetros, 2,5 centímetros e meio. E, finalmente, ele fala que de B até E tem 75 milímetros. 75 milímetros equivale a 7,5 centímetros. Então, B parou aonde? 2,5. Se ele caminhar mais 7,5, vai parar onde? No 10. Então, aí na nossa retinha, tá as dimensões que foram computadas. Números consecutivos, ou seja, eles seguem a ordem alfabética. Questão de número 2. A figura a seguir representa o percurso de um atleta
faz de sua casa, que está no ponto A, até o ginásio, que fica no ponto B. Indique em metros e depois em quilômetros a distância total que ele percorreu na caminhada da sua ida de casa até o treino. Ida e volta. Observem bem, ida e volta. Então, a minha distância final vai dobrar. Que ele vai de A até B e depois vem de B até A. Eu quero ida e volta. Então, reparem que um percurso é 1,22 quilômetros. O outro, 423 metros. O outro, 1,08 quilômetros. E o final, 687 metros. O que você pode fazer? Vamos lembrar. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, 1,22 quilômetros vai ter 1.220 metros. 1,08 quilômetros vai ter 1,08 vezes 1.000, que vai dar 1.080 metros. Agora sim, eu transformei para metros e vou somar os valores. 1.220 mais 423 mais 1.080 mais 687. Então, deu um total de 3.410, só que vezes 2, porque ele quer ida e volta. Então, deu 6.820 metros, ida e volta. Agora, se eu quero também achar em quilômetro, como se passa de metro para quilômetro? Pega-se o valor em metro e divide-se por 1.000, que daria 6,82 quilômetros. Então, repare que isso é uma revisão prática do 6º e 7º ano, tá? A questão 3, ela fala o que para a gente? Em um terreno retangular de 80 metros de perímetro, então, reparem que ele falou em perímetro. E o que é perímetro? Soma de todos os lados. Então, 80 metros. Foram construídos 2 canteiros na forma de semicírculos. Um na direita e outro à esquerda. Com diâmetros coincidindo com os lados menores do retângulo. Como mostra a figura a seguir. Considere π igual a 3,14. Determine o perímetro aproximado de cada canteiro. Então, a primeira coisa que você vai observar. Ele falou em retângulo. Perímetro do retângulo, correto? Perímetro do retângulo. Mas o retângulo tem 2 comprimentos e tem 2 larguras idênticas. E ele me disse que um comprimento dele é 30. Se um embaixo é 30, o outro também vai ser 30. 30 mais 30 dá 60. 80 menos 60 dá 20. Como são 2 larguras, 20 dividido por 2 dá 10. Ou seja, a lateral desse nosso terreno mede, no caso, 10 metros. Por enquanto, tudo bem? 10 metros. Só que ele fala o seguinte agora. Nas 2 laterais, para mim, tem 2 semicírculos, que são metade de um círculo. Se você observar, quando ele fala em círculo, o círculo tem diâmetro e tem raio. O diâmetro é 2 vezes o raio. E ele pede o seguinte, para que você calcule o perímetro aproximado de cada canteiro. Quando fala perímetro de um retângulo, se quiser até anotar aí, pode anotar. Perímetro de um retângulo, ele é sempre igual a 2 vezes π vezes r. Esse, no caso, é o perímetro, o contorno do retângulo. Da circunferência, melhor dizendo, 2πr. Como no caso aqui é um semicírculo,
seria 2πr sobre 2. Então, só a voltinha dessa minha praça valeria π vezes r. Como o diâmetro é 10, o raio é 5. E ele me disse que π vale 3,14. Então, π vezes r seria 3,14 vezes 5. Vai ser 15,70. Então, só a voltinha desse meu, no caso, desse meu canteiro, a curva dele, vale 15,70. Como é que é o perímetro de cada canteiro? O perímetro para você vai ser o quê? Vai ser, no caso, a minha lateral mais a minha curva. Então, 10 mais 15,7 é igual a 25,7 metros. Ou seja, cada canteiro ele vai possuir 25,7 metros. Ok? E agora a questão de número 4. O comprimento ou perímetro de uma circunferência é 62,8 centímetros. Calcule o perímetro de um hexágono regular inscrito nessa circunferência, sabendo que o lado do hexágono tem a mesma medida do raio da circunferência. Ele fala que π é igual a 3,14. Então, reparem que ele fala o quê? Ele me dá o comprimento da circunferência. E para se achar esse comprimento, o que eu faço? 2 vezes π vezes r. E esse comprimento é 62,8 centímetros. Então, quer dizer o quê? 2 vezes π vezes r é igual a 62,8. Como π é 3,14, então ficaria, ó, 2 vezes 3,14 vezes r mais 62,8 é igual a 62,8. Então, ficaria o que para mim? 6,28R é igual a 62,8. R, então, 62,8 dividido por 6,28. R vai ser igual a 10 centímetros. Então, o raio é 10 centímetros. Achei o raio. Como eu quero achar o hexágono regular? Sabendo que o raio e o lado deles são iguais, e o hexágono tem 6 lados iguais, qual vai ser o perímetro dele? 6 vezes 10, que é igual a 60 centímetros. Agora, na página 64, ele fala sobre algo que também nós já vimos bastante, sobre áreas de figuras planas, né? Então, ele fala de áreas. Então, por exemplo, questão número 1. Um painel retangular tem 24 metros quadrados de área e 6 metros de largura. Qual é o perímetro desse painel? Quando ele fala em perímetro, ele quer dizer a soma de todos os lados. E um retângulo, ele tem 2 comprimentos e tem 2 larguras ou alturas. E quando eu falo em área do retângulo, a área do retângulo é sempre igual a base vezes a altura. Então, reparem que a área é 24. A altura é 6. Eu vou achar a base dele. Então, 24 é igual a 6b. B é 24 por 6, B é igual a 4 metros. Então, a base dele vai ser 4 metros. Então, o que acontece? Vai ter 2 bases, são 4, e 2 larguras, que são 6. Então, quando ele falou perímetro, vai ser 2 vezes 6, mais 2 vezes 4, que vai ser 12 mais 8, 20 metros. Podem reparar que é bem tranquilo e bem simples. A segunda, a base de uma parede retangular é o dobro da altura. Então, base e altura. A base é o dobro da altura. Determine as dimensões da parede
sabendo que a área dela é 72 metros quadrados. Como a área de uma parede retangular é base vezes a altura, e ela vale 72, e a base é o dobro da altura, então o quê? 2H vezes H igual a 72. Então, 2H ao quadrado igual a 72, H ao quadrado igual a 36. Vamos lembrar nossa parte aqui. H vai ser 6. A altura é 6. Se a altura é 6, a base é 12.